Olá, meus amigos, como é que vão as coisas? Tudo bem? Pessoal, nosso canal é um canal participativo, um canal que a gente gosta de trazer pessoas para conversar sobre vários temas interessantes. E aí, o Caleb fez uma manobra aqui, gente, ele pulou de uma cadeira pro pula-pula dele. E aí, eu pedi uma ajuda a uma pessoa muito legal que eu conheci nos últimos tempos aí. Tá cantando o Caleb. O Matheus Armani. O Matheus é um cara que veio aqui em casa na excursão de colégio. Eu fui até o colégio dele algumas vezes, fazer algumas palestras, fazer alguns trabalhos. E o nosso assunto, para deixar a Rosa do Deserto bonita assim, eu pedi ao Matheus para dar algumas dicas. E esse vídeo, particularmente, eu acho que é um vídeo bem completo, porque o pessoal aí, eu já vi em alguns canais, que eles pegam e dividem vários assuntos para fazer um vídeo só, em cada assunto. Eu vou fazer, junto com a ajuda do Matheus, um vídeo explicando tudo sobre aqueles adubos que você pode aproveitar na sua casa, aqueles adubos que você tem possivelmente na casa de vocês. E aí eu vou falar um por um, até para vocês ficarem até no final do vídeo, obviamente, né? Porque a gente precisa da retenção, precisa do like de vocês, precisa do compartilhamento. Matheus, fala para nós qual a composição da casca de ovo e qual o melhor horário, ou melhor forma para usar a casca de ovo. Matheus, fala aí para nós, cara. Eu te agradeço muito por você estar participando. Então a gente vai falar agora da casca de ovo. A casca de ovo é um dos fertilizantes que pode ser usado na rosa do deserto. Como ela é rica em cálcio e potássio, o que ela vai auxiliar? Vai auxiliar na formação das folhas, do caudex, que é essa parte que mais avantajada da planta, e na formação dos botões florais. O que é a casca de ovo? Como que a gente pode usar a casca de ovo? A gente geralmente torra no forno, tritura e coloca de 1 a 2 colheres no substrato. Para um vaso desse tamanho aqui, eu posso adicionar de 2 a 3, até para falar a verdade, colheres de casca de ovo. Por quê? Porque ela vai absorvendo mais fácil quando a gente mistura, né, no meio do substrato. Se a gente adicionar aqui por cima, né, nessa parte mais superficial, a absorção vai ser um pouco mais lenta. E quando a gente incorpora, o que vai acontecer? As raízes, os capilares, que são os vasos que conduzem para a planta os nutrientes, vão ser mais rápidos, né, para passar esses nutrientes para a planta. E assim, a gente vai ter uma planta saudável e com a fluorescência sempre. Bacana, né? Jovem, com bastante disciplina, com bastante conhecimento. E aí eu provoquei ele bastante. Calda de casca de banana. Ele já escutou falar de calda de casca de banana? A banana é muito rica em vários minerais. Aí o Matheus, de novo, vai falar para nós e vai dar uma receita de calda de casca de banana. Outra opção de fertilizante é a calda feita a partir da casca da banana. Por quê? A casca da banana é rica em potássio, que é ótima para a sustentação da planta, para as folhas, para o caudex também. É interessante usar a calda da banana porque ela ajuda no transporte de nutrientes, ela auxilia a rosa do deserto, principalmente o sistema radicular. E como que a gente pode fazer uma calda para a rosa do deserto a partir da casca da banana? Nós vamos precisar de 1 litro de água, né, 1 litro descartável, e 3 cascas. Assim a gente pica elas e coloca dentro do vidro por 3 dias com a tampa fechada na sombra. Depois disso a gente vai coar e usar cerca de 300 ml a cada 15 dias na planta. Quando nós começarmos a ver que a planta está desenvolvendo, está indo bem, aí pode se parar. E ela vai ajudar tanto na floração também, como na estruturação radicular dela, que vai só melhorar o desempenho da sua rosa do deserto. Matheus, e a borra de café? É interessante usar? Me falaram uma vez que a borra de café, toda vez que eu usar, eu posso levá-las para a rosa do deserto já direto? Acho que não é bem assim não. Fala para nós, Matheus. Geralmente as pessoas usam também a borra do café logo depois do preparo, né? Mas não é algo muito recomendado, principalmente para quem é iniciante nesse ramo de plantas. Por quê? A borra do café ela compacta o solo de uma forma muito fácil, deixa ela um pouco mais solada, né? E então o que acontece quando a gente coloca esse produto desreguladamente? Começa a proliferar os fungos e as bactérias, que causam as doenças na nossa planta, né?
Principalmente na roça do deserto, aquela podridão que a gente vê nos caules, em cima da parte mais árida dela, são fungos ou bactérias que proliferam. E o que se dá a essas doenças? Ou pode ser no substrato, ou pode ser, elas estão muito expostas à chuva, à água, né? E a borra de café auxilia nisso também. Então, quando a gente for usar, é bom usar bem pouquinho. Tem que ser uma porcentagem padronizada. Se a gente usa, por exemplo, um vaso desse de areia, a gente vai colocar em torno de mais ou menos umas 500, menos de 500, 400 gramas dessa borra no meio da areia. Para não dar nenhum dano à planta, não compactar e não causar fungos, né? Então, não aconselho usar borra de café. Pessoal, e aí eu pedi o Matheus também para dar uma dica de algum adubo natural que ele acha bem interessante, bem bacana. Mas tem mais assuntos ainda nesse vídeo. Matheus, torta de mamona. O pessoal de casa já escutou falar? Deixa embaixo nos comentários, gente. Faz esse vídeo repercutir. A gente tá precisando disso. No nosso canal tá caindo muito a visualização. Não consigo entender por quê, porque eu sempre faço vídeo curto com bastante intensidade para vocês. E tento trazer sempre informação e pessoas bacanas igual o Matheus. Matheus, torta de mamona. Fala para nós, Matheus. Uma opção também muito interessante é a torta de mamona, né? Que é a mamona toda processada e é usada como fertilizante. Ela é muito rica em cálcio, magnésio, em micronutrientes e ainda ajuda a tirar a acidez do solo. Então é um material muito recomendado e a gente usa geralmente de cerca de 1 a 2 colheres de sopa para um vaso desse tamanho. Se eu não me engano é 1 kg por metro quadrado de substrato, né? Então ela vai ajudar no desenvolvimento das raízes e também na porosidade do solo, deixar ele menos compacto e mais aerado. Então a torta de mamona é bem recomendada para as rosas do deserto. Matheus, ambiente bonito aí na sua casa, hein? Gostei do cenário aí. Mas eu vou pedir para você também contar um pouco da sua experiência com farinha de ossos e cinzas. Essa cinza, obviamente, né, Matheus? Essas cinzas são aquelas cinzas do processo de carbonização de vegetais, né, de madeira, de cascas, né, e não carbonização de plástico, essas coisas assim, né, Matheus? Aí coloca para nós essas informações também, meu amigo. Outros dois também usados bastante no ramo das plantas são a farinha de ossos e a cinza. A farinha de ossos ela é rica em cálcio, também ela tem quase a mesma eficácia da casca de ovo, né, um pouco mais porosa. E a cinza também é rica em carbono, em outros nutrientes que fazem bem para a raiz da planta. Só que qual é o cuidado que tem que se tomar? A quantidade. Porque se for colocado acima do nível que se pede, pode compactar o solo e novamente atrapalhar o desenvolvimento da planta. Tanto no sistema radicular, como no desenvolvimento do caudex, das folhas e tudo mais. Por quê? Se a raiz estiver mal, a planta também vai mal. Quando a gente coloca a cinza em grande quantidade, vai diminuir a porosidade do solo e vai aumentar a quantidade de água quando a gente for molhar o chachinho, né, o vaso. O que vai acontecer? Vai como se fosse afogar a raiz ou até mesmo o aparecimento de fungos e doenças que podem prejudicar a nossa planta e impedir a nossa coleção, a nossa mercadoria, né? Para quem comercializa, para quem tem coleção, então pode ser um problema usar esses fertilizantes sem uma certa responsabilidade. Então eu aconselho sempre saber a proporção certa para não dar problema. E para o pessoal que gosta de comer beterraba, tem como reaproveitar aquela aguinha que sobrou no cozimento da beterraba? Matheus, fala um pouquinho também sobre essa relação da beterraba. Eu sei que o pessoal aproveita de qualquer jeito, mas acredito que você vai mostrar uma receita aí também, não é isso? Uma opção também muito interessante é a beterraba para rosa do deserto. Ela é rica em vitamina B1 e B2 e tem manganês e outros nutrientes. O que a beterraba faz na rosa do deserto? Ela ajuda no florescimento. O que a gente pode fazer com a beterraba? Cozinhar ela sem sal, nem açúcar, que a gente costuma colocar, nada, ela pura. Depois que cozinha, a gente vai cozinhar essa beterraba com 1 litro de água. Depois que nós cozinhamos, coa, né, deixa esfriar e ela vai estar mais concentrada. O que a gente faz depois disso, depois do cozimento? Dilui esse 1 de água em 2 litros de água. E a gente despeja sobre o vasinho cerca de 300 ml de 15 em 15 dias. Vai ajudar no florescimento da planta. A beterraba tem propriedades, né, tem nutrientes que auxiliam na floração. E é um ótimo fertilizante para essa planta. Deixar claro aqui também, né, Matheus? Que aqui a gente não está falando de resultado rápido.
A gente está falando de consistência de trabalho quando a gente fala e trabalha essa relação. Acabou, filho, dos adubos orgânicos, né? Os adubos agroecológicos. Matheus, então, resume para nós aí. Caleb ficou feliz aí. Resume para nós aí essa relação do resultado rápido e do resultado dos orgânicos. Em relação à experiência com esses adubos, né, e fertilizantes, tanto os sintéticos, os convencionais, né, quanto os naturais, para mim, os que melhores renderam foi os convencionais, né? Aquele NPK que vende na caixinha na floricultura, o que mais auxiliou, o que mais me atendeu. Em relação aos outros, eu também usei a casca de ovo e a cinza. Eles também são bons, só que eles não trazem o resultado rápido, né? Eles são um pouco mais lentos porque é um composto mais natural, tem menos processamento, né? Ele é mais disperso, né? Ele não é tão absorvido, ele não é tão compacto, né, como um adubo mineral. Então, pode-se usar um adubo natural porque é agroecológico, né, faz bem para a natureza, mas para quem está querendo uma rapidez a mais, né, é interessante usar o químico. Acredito que em casa, pessoal, vocês trabalham do jeito que o Matheus está colocando aí, reaproveitando, mas trabalhando principalmente o que tem na disposição do mercado aí na região, né? Mercado, casa de ração que vende, né? Loja agropecuária. Você usa NPK, Matheus? Conta para nós. E para você ter uma rosa do deserto bem cuidada, que sempre floresça, que sempre te atenda, é bom sempre seguir um padrão de adubação, de 15 em 15 dias, sempre estar antenado, sempre ver vídeos, né? Procurar formação para sua rosa do deserto crescer bem e te atender. Aqui o caso dessa, olha, as folhas dela estão bem verdinhas, está começando até a soltar botões e o caudex dela está bem estruturado. Por quê? Porque ela está seguindo um padrão de adubação e está servindo muito bem para ela. Aqui eu já usei casca de ovo nela, mas eu adubo ela de 15 em 15 dias com NPK, né? Próprio para ela, a proporção certa que vende na floricultura. E é isso, e sempre cuido das plantas, né? Porque elas são uma forma de terapia e até mesmo de renda. Parceiro, eu queria também escutar a sua opinião sobre fertilizante natural. O Matheus, vocês estão vendo que ele está muito preparado, né? E ele vai dar a opinião que é dele, a opinião dele particular. E ele vai trabalhar um pouco essa relação de como usar aí nesse pedacinho que ele gravou aí para nós, sobre essa relação de onde colocar esses adubos naturais. Fala para nós, Matheus. Uma das dúvidas mais recorrentes sobre os fertilizantes naturais é sobre a eficácia deles. Em comparativo com o convencional, né, aquele comprado que a gente geralmente compra nas casas de rações de produtos agropecuários, o sintético, no caso, né, ele é mais vantajoso porque como ele é preparado para a planta, né, a absorção dele é muito mais rápida do que por exemplo, da casca de ovo, de uma calda de banana, de uma torta de mamona. Por quê? Porque ele está preparado e condicionado para a planta. Vai estar de uma forma mais lapidada, menos bruta. Então, a absorção dele vai ser muito mais fácil. O fertilizante natural, ele também é eficaz, só que ele demora um pouco mais de tempo. Por quê? Porque ele está naquela forma bruta, ele não está lapidado como convencional. Então, para falar a verdade, quem gosta de rosa do deserto e quer ver ela sempre florida e desenvolver mais rápido, o adubo convencional ou fertilizante é mais viável. Pois é, pessoal, o Caleb veio aqui me ajudar a escrever o que eu tenho que falar para o Matheus, colocar a opinião dele lá. E aí, do Matheus, eu queria muito que ele trabalhasse para nós agora uma dica final, Matheus, de tudo que a gente aprendeu. Para mim, no final, me dá a minha opinião também sobre o que a gente tá conversando aqui. O Caleb tá querendo que eu leia o quê, Caleb? Os 3 porquinhos? Matheus, sua dica final. Então, quando a gente começa a usar um solo adequado para a rosa do deserto, os resultados são rápidos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um solo que não era propício para ela e acabou dando uma doença, né? Aqui, vamos ver aqui a raiz. Quando a gente observa aqui a raiz, a gente vê que ela teve um estresse, a gente vê que ela apodreceu. Por quê? Porque provavelmente desenvolveu um fungo ou uma bactéria sobre ela. Então é interessante usar sempre um solo drenado, à base de areia, carvão e borra de secador, né? Que é aquela palha mais carbonizada. Depois que a gente preparou esse solo, né, bem estruturado, bem poroso,
nós temos que vir com os fertilizantes naturais ou sintéticos. Isso depende muito de qual que você prefere. Se você prefere um de base agroecológica, se você prefere um de base convencional, né? O que importa é que atenda você e suas plantas. Então não existe ao certo um adubo, o melhor sistema. Isso depende muito da sua adaptação e do seu modo de vida. Então é interessante você observar a planta, observar as necessidades dela e usar a base que você quer, tanto a agroecológica como a convencional. Isso que é o importante. O importante é favorecer você e sua planta. Pois é, pessoal, a minha opinião é parecida com a do Matheus. Por isso que eu pedi uma terceira pessoa para vir gravar esse vídeo junto comigo. Porque assim, o Wagner diz sempre para aproveitar o que se tem. E é isso mesmo. Tudo que se tem e você pode reaproveitar, reutilizar, eu considero que é a maneira correta de cuidar desse mundo. Então assim, se você tem a casca de ovo, a casca de banana, o pó de café, farinha de osso, cinza, vão utilizar. Só que assim, a gente quer resultado rápido sempre. Nas rosas do deserto, a gente tem uma escala de adubação que é interessante. Essa escala de adubação é que faz toda a diferença, né, meu filho? Por quê, pessoal? Se eu tenho uma rotina de adubação, eu consigo ter as minhas rosas floridas. É claro que tem muitas coisas aí, chuva, essa relação do tempo que faz com que a gente não tenha todo o ganho possível das rosas do deserto. Mas o Wagner usa o orgânico e usa o organomineral. E usa também o químico, que o Matheus explicou muito bem pra gente aí. Então assim, nas rosas do deserto eu faço isso. Eu tenho café totalmente orgânico na propriedade. Cortou aí, né, Aline? E tem um totalmente convencional, porque não é só eu que tomo conta. Nossa propriedade aqui tem um trabalho bem bacana nessa relação do orgânico. Então eu defendo muito isso. Só que assim, aqui o mercado me puxa para usar o adubo que dá resultado instantâneo. Não é resultado rápido, porque o orgânico ele me dá resultado se eu fizer uma escala de adubação. É interessante. Principalmente dentro do substrato, que isso é importante a gente compreender. E o Matheus falou muito bem. Matheus, parabéns. O arroba do Matheus é Matheus_Armani no Instagram, pessoal. Vocês têm que conhecer esse cara. Esse cara é muito bom e vai ser um dos futuros técnicos mais promissores da nossa região. Então, em resumo, vamos usar tudo com prioridade em trabalhar um calendário de adubação. O Caleb quer que eu leia para ele. Você vai dar tchau, tchau pro pessoal? Tchau. Calendário de adubação é a prioridade de qualquer adubação perfeita em rosa do deserto. Não é isso, Matheus? Pessoal, curte, compartilha esse vídeo, coloca pra frente. Abraço a todos e, Caleb, tchau. Tchau. Beijos. Mais beijos, mais beijos, mais beijos, mais beijos.